Fala pessoal, tudo bom? Esse é mais um episódio do podcast do G148 Niterói, o grupo de jovens da Igreja Adventista Central de Niterói. Fazemos vários encontros semanais para discutir e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Quer saber mais sobre nós? Procure a gente no Instagram, @G148 Niterói, ou no Facebook e vem participar ao vivo conosco. Então, boa noite a todos. A gente vai ler hoje o livro Eventos Finais. Vamos continuar o capítulo 6. A gente parou no tópico como se cada dia fosse o último. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se fosse o último dia a nós concedido. Nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando, confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Cada manhã consagremo-nos e a nossos filhos a Deus para esse dia. Não façamos cálculos para meses ou anos. Eles não nos pertencem. Um curto dia é o que nos é dado. Como se fosse esse nosso último dia na terra, trabalhemos para o Mestre durante as suas horas. Apresentemos a Deus todos os nossos planos, para serem executados ou rejeitados, conforme o indique a sua providência. Alguém tem algum comentário sobre esse tópico? Difícil viver assim, né? De acordo com esse conselho aí. Como é que a gente não vai não vai fazer planos, não faça cálculos para meses ou anos, eles não pertencem. É difícil isso, hein? A gente viver só o momento. Mas eu acho que, na verdade, é mais no sentido de que pode ser o seu último dia, pode ser a última chance e aproveitar ao máximo cada dia que Deus nos dá, porque realmente pode ser o último dia. É realmente isso que o Franco comentou, é complicado. Para mim, por várias questões. Uma é que quando você pensa no seu último dia, normalmente é um dia com muitas emoções à flor da pele, se você tem ciência disso. Então, eu acho que acaba ficando... Imagina se todo dia a gente vivesse desse jeito, né? Com essa sensação de tipo, ai, meu último dia. Eu acho que acaba gerando uma certa aflição. Mas aí eu fiquei pensando o que ela poderia trazer com relação a isso. Eu entendi que quando ela fala para a gente viver como se fosse o último dia, é para você não deixar pendências, não deixar dívidas, não deixar coisas para trás, não deixar, por exemplo, se é o seu último dia, você vai falar para as pessoas que você ama o quanto você as ama. Então, se você tem coisas a resolver, você vai resolver. Você não vai deixar coisas para trás. Então, acho que, pelo menos pensando nisso, eu trouxe para esse sentido, assim, da gente não deixar coisas para trás. No contexto desse livro, né, sim, até porque é uma compilação, né, a gente já teve pastor até comentando sobre isso aqui. No contexto, pelo menos dos textos anteriores que foram tirados e tudo, o título desse capítulo, se eu não me engano, se eu estou recordando bem, é sobre o estilo de vida do remanescente. E Ellen White, lá no primeiro tópico, eu estava falando sobre a questão do serviço, falando, né, de vivermos na questão da urgência da volta de Cristo, que é uma coisa que a gente já não vive dessa forma como deveríamos viver. Então, eu entendo, por esse contexto de compilação que foi feito, que o viver como se fosse o último dia nesse sentido. E a gente entender essa questão da brevidade da volta de Cristo também. É claro que tem esse componente que você falou, das pendências e tudo, mas dentro do escopo de serviço, de missão, a gente não ficar achando que a gente tem tempo ainda para falar para as pessoas que a gente ama que Jesus está para voltar.
e que as ama e quer que elas estejam prontas junto com ele. Até porque também tem outra passagem, agora eu não sei se vai ser, acho que não sei se é aqui, mas enfim. Tem outro livro, outra citação, que Ellen White fala dessa questão, né, de a gente aguardar a volta de Cristo como se fosse breve, em termos da nossa preparação. Eu não lembro as palavras exatas, mas o contexto, o sentido é esse. E que a gente deve continuar trabalhando diligentemente, como se ele fosse voltar daqui a muitos anos. Agora, esses planos de longo prazo que ela fala aqui, tudo, até porque são coisas que a gente tem que pensar também que nada está sob o nosso controle, né? Então, até nessa questão de Cristo voltar breve ou demorar mais a voltar, a gente não sabe como que vai ser isso, mas para a gente tem, se não estivermos vivos quando ele voltar, a gente tem a questão da morte, como seria para a gente, como se fosse a data de volta dele, porque depois dali só a ressurreição, e nesse intervalo a gente não vai saber nada do que está acontecendo. Então, e esse dia a gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a não sei quantos anos. A gente tem que cuidar mesmo para não deixar, como você falou, as questões de pendências e colocar nossos planos num prazo não tão longo. Nada que nos prenda também em relação a questões que se os eventos começarem também a se desencadear de uma forma rápida, a gente não fique preso com coisas daqui e perca de foco o que realmente importa. Não sei se eu fui muito confusa no que eu falei, mas mais ou menos isso. Foi bom, porque você conseguiu contextualizar melhor o que eu quis dizer. Foi show. E é legal a gente pensar nessa questão do futuro, pensando nessa questão de serviços e tudo, para a gente, não que a gente não possa traçar planos, né? Claro que a gente vai traçar planos, mas não ficar traçando planos, imagina, planos para daqui a 50 anos, 60 anos. Então, eu nem sei se eu vou estar viva em 60 anos. Então, é legal a gente pensar, assim, é médio curto, mais para curto que para médio, pensando nessa questão de serviço, né? Eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, porque quando eu li também essa primeira frase, também levei um susto, né? Falei, nossa, como que dá para fazer isso? Viver como se fosse o último dia. Mas é exatamente isso, é viver em relação a não deixar de falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu alcance, não ter inimizade, não guardar rancor de outras pessoas, que muitas pessoas vivem como se a qualquer momento elas pudessem se reconciliar com as pessoas que elas brigaram, e você não sabe se você vai estar vivo ou não. Tanto que aqui no final ela fala, né, que a gente deve apresentar a Deus nossos planos. Então, uma coisa não impede a outra. Se ela fala para a gente viver como fosse o último dia, então por que depois ela fala para a gente apresentar nossos planos? Então, é manter o equilíbrio, é viver como se fosse o último dia e também fazer planos, porque ele também quer, como a gente já leu no início desse capítulo, ele não quer que a gente fique só aguardando ele voltar, a gente quer que a gente trabalhe para isso, faça coisas, né? Então, é uma mistura dos dois, é um equilíbrio. Seguimos. Conscienciosa observância do sábado. É intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele, como o único Deus verdadeiro, e pelo conhecimento dele, possamos ter vida e paz. Durante toda a semana, devemos ter em mente o sábado, e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Quando o sábado é lembrado dessa forma, as coisas materiais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço relacionado com os 6 dias anteriores será deixado para o sábado. Devemos atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o ser humano, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu desígnio.
Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. Mas claro que isso é impossível, eu acho. Nada a comentar, somente a ter vergonha de que a gente não guarda o sábado do jeito certo. Ou do jeito que poderia ser melhor para nós, né? Mais bem aproveitado. Triste constatação, é verdade. É uma coisa que sempre É me... porque, assim... Fala, Carol. Não, pode falar, porque eu ia falar assim, ela começa falando, já metendo o dedo na ferida. É uma questão de planejamento. Você tem que começar a pensar no sábado assim que ele acaba, para começar a organizar as coisas para o próximo sábado. Então, assim, isso pensando na administração da nossa, vamos dizer assim, da nossa rotina diária, né? Vamos colocar assim. Fora que aí eu acho que como eu posso... Não tem outro jeito mais bonito de falar, vou falar mesmo o que eu pensei. Fora que a gente enche o sábado de reuniões administrativas, que eu acho que deveria ser mais enxuto, para realmente fazer o que o sábado deveria. Eu cansei de vir para casa vários sábados falando, ai, tipo, que bom que acabou, porque é tanta reunião, uma coisa atrás da outra, que você chega no final do dia exausto. Então, eu acho que a gente acaba desfocando um pouco do que deveria ser. É uma coisa que sempre me incomoda isso com relação ao sábado, porque cada vez mais a gente está... A gente, como cristão, a gente tinha, quando era criança, tinha aquela coisa assim, chegou o sábado, né? Aí os pais chegavam, faziam culto, tudo mais, e aí não ligava a televisão, não ligava a rádio, não ligava nada disso, não tinha internet, e aí a gente vivia de alguma forma, nem que seja forçosamente, um clima diferente, porque a gente estava vivendo os momentos do sábado ali, não tinha nada. Mas hoje em dia, assim, de alguma forma a gente, por mais que seja ótimo, a gente liga a televisão para ver Novo Tempo, mas assim, a gente liga a televisão, vai estar com o celular, e aí vai ver rede social, e aí está envolvido com muitas e muitas coisas que, que não era o ideal de ser visto no sábado, né? Mas assim, eu também tô um pouco fugindo um pouco do assunto, que ela eu acho que nem fala exatamente sobre isso, né? Fala mais do que o Carol falou aí, de a gente não se preparar Planejamento. para no sábado, porque às vezes a gente fica correndo e fica até pertinho do pôr do sol ali, feito um doido, ajeitando as coisas, e arruma a casa e vai resolver trabalho. E eu acho que o sábado a gente quer dormir, a gente quer descansar fisicamente, e a gente não aproveita o sábado porque a gente não se planejou. Você não aproveita as férias, você não aproveita férias resolvendo as coisas dela uma hora de você embarcar no avião, no ônibus, no teu carro. Você está planejando as suas férias muito tempo antes, deixando as coisas resolvidas para poder, quando chegar as férias, você deixar tudo para trás e aproveitar ao máximo. Sábado deveria ser isso também, né? Algo próximo a isso. É que no final do tópico, ela fala com relação a não será tido por inocente quem negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. Então, por exemplo, a gente acumula muitas atividades no sábado e aí a gente não faz o que deveria fazer, que aqui no caso ela vem mencionando sobre essas atividades que a gente deveria fazer para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Então, às vezes a gente coloca vários estudos, mas assim, entre nós, às vezes a gente coloca várias reuniões administrativas, reuniões de planejamento. Não que essas coisas estejam erradas, mas só isso eu acho que é uma forma de negligenciar o sábado também. Boa noite para vocês. Eu peguei essa parte aqui, né? Onde foi comentada, a Carol estava até comentando sobre as muitas atividades que a gente tem no sábado. E eu fiquei pensando, né? Diante do que a Paty leu, o nosso maior desafio, assim, é um desafio imenso a gente chegar e conseguir passar um sábado pleno na presença de Jesus, né? E eu fiquei me perguntando quando a Carol falou, será que a gente faz de maneira ingênua, onde a gente acaba colocando atividades, né? Será que algumas pessoas elas chegam e elas
preenchem a sua agenda no sábado exatamente porque elas não sabem o que fazer com esse tempo, então a maneira que elas entendem melhor de estar passando o sábado com Jesus é estar trabalhando na causa dele. Porque se fosse o inverso, suponhamos o seguinte, né? E se a gente não tivesse nenhuma agenda para sábado? Ó, sábado a gente não tem reunião, sábado não tem ensaio, sábado não tem nada disso. Será que a maioria de nós conseguiria passar um sábado pleno, ou a questão da gente só querer dormir, ou a questão da gente desfocar, né, do planejamento desse dia, aconteceria da mesma forma, né? Porque às vezes a gente tem os dois polos. A gente tem quando sobrecarrega demais com atividades, e às vezes são atividades da igreja, e conheço gente que faz isso porque não consegue fazer em nenhum outro dia da semana, então chega e joga tudo para o sábado. E eu conheço também pessoas que elas querem se desconectar por completo. Não, sábado eu não faço nada. Mas deixa de ser um descanso espiritual para ser simplesmente um descanso, né, onde eu só durmo e eu não passo tempo com Jesus. E aí agora? Como a gente manter o equilíbrio nessa parte? Esse é o grande problema de todo mundo, né? Manter equilíbrio. É difícil a gente manter equilíbrio nas coisas. Ou a gente tende para um lado ou tende para o outro. Você sabe assim, Alexandre, e eu considero assim que eu preciso aprender com Jesus como passar esse dia com ele, porque esse dia é dele, então ele tem que me ensinar a passar esse dia com ele, né? Porque é um desafio para mim. Quer ver? Só um exemplo simples. Vamos fazer o seguinte, a gente tira toda a nossa agenda, não tem reunião, não tem treinamento, não tem nada no sábado. A gente marca com todo mundo, gente, nós vamos agora, a gente vai passar um sábado à tarde, a gente vai almoçar e vai passar a tarde todinha junto, né? E a gente aqui vai conversar, a gente vai bater um papo, tá? A gente tem um foco aqui, a gente só vai conversar sobre coisas espirituais. Você pode ter certeza que se a gente não se policiar, em algum momento, um grupo vai estar falando sobre futebol, outro vai estar falando sobre alguma coisa de tendência da moda, vai entrar um assunto de carro no meio, e a gente perdeu o foco. A gente, caramba, né? Como manter o foco? Né? Como conseguir passar esse dia, sempre lembrando, esse dia não é meu. Esse dia é um presente que Deus me deu para eu ter a companhia dele. Se eu não consigo aproveitar da melhor maneira, significa que eu não passei o dia com Jesus como deveria, né? Esse é o meu desafio. Como manter a minha mente 24 horas voltada para a adoração a Deus, para as coisas espirituais. Eu sei que tem coisas que são comuns, mas eu admito que muitas vezes eu me perco mais naquilo que é comum do que naquilo que é sagrado. Eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Eu estou aqui falando de uma coisa que é pessoal, né? É um desafio para mim também. O problema é esse, que assim, o problema é que a gente quer que no sábado, num estalo de dedos, nossas conversas do nada comecem a falar sobre Jesus, sobre espiritualidade e tudo mais. E o nosso dia a dia não é assim. Nos outros 6 dias a gente não pratica isso. A gente quer que do nada, no 7º dia, a gente vira a chavinha aqui e só está liberado os arquivos lá do nosso cérebro que falam coisas espirituais. E aí a gente não fala sobre Jesus, sobre espiritualidade durante a semana. E chega sábado, a gente quer ver um amigo que faz tempo que não vê, aí quer conversar o assunto, quer falar outras coisas, e em casa mesmo. E aí, sábado, aquela história que a gente falou antes, tem que se preparar, né? O sábado é só um dia a mais da semana, no sentido de, assim, você tem que praticar isso durante a semana inteira. No sábado, você não vai querer virar, de repente, alguma coisa muito diferente no teu cérebro, se você não pratica aquilo durante a semana inteira. Isso que o Franca falou com relação à preparação, para mim tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Eu fiquei imaginando o dia do meu casamento. Bom, meu casamento foram quase 2 anos de planejamento para chegar ao dia. No dia foi tudo tão planejado que no dia eu tenho certeza que 95% de todas as conversas das pessoas que iam ao casamento era o casamento. Porque por mais que eu tenha me preparado, todos se prepararam, todo mundo pensou na roupa, presente.
e isso, e como que vai, como que volta para casa. Então, assim, eu acho que essa questão de preparação vai conduzir o tom do nosso sábado. Então, quando a gente se prepara durante a semana, você está se planejando para aquilo, você está criando expectativas sobre aquilo, você está planejando o desenrolar daquilo. E aí eu acho que é mais fácil da gente, quando chegar no dia, a gente está focado naquilo, porque a gente vem ali alimentando sobre aquele assunto há muito tempo. Então, isso é uma questão de exercício, planejamento. Quem trabalha com isso sabe que é um eterno aprendizado aí para a gente. E além dessa questão da preparação, eu acho que entra um outro aspecto que é a gente, como, vamos dizer assim, como cada um sendo líder do seu ambiente, cabe a nós a ajudar a conduzir os assuntos para onde deve. Então, não só assuntos, mas atividades e tudo isso. Então, quando eu pego para mim a responsabilidade de ser diferente no ambiente que eu estou, eu vou acabar conduzindo para que todos também sejam, mesmo que não tenham se preparado tanto quanto eu. Então, eu acho que quando a gente assume essa responsabilidade, essa postura, é mais fácil da gente conseguir chegar um pouquinho mais perto do ideal, porque chegar no ideal mesmo só quando Jesus voltar. Eu gostei do pensamento que o Alexandre passou, dizendo assim, que se a gente não caminha com Jesus e não passa tempo com ele durante a semana, a gente não vai conseguir passar um dia de 24 horas com ele. Agora, se eu consigo, né, caminhar com Jesus durante os meus dias, se eu chamo ele para estar comigo, se eu passo tempo de qualidade com ele, com certeza o sábado vai me trazer algo de especial nesse relacionamento que Jesus espera, né? Gostei muito disso. Não, isso que o Alexandre falou realmente, porque experimenta só, quer dizer, não experimenta. Passar quinta, sexta ouvindo música, qualquer música que não seja da igreja, e tentar ouvir só música da igreja no sábado. É quase impossível, porque mesmo que você tente, quando você vê, você já está cantando outra música. É uma coisa muito louca. Se eu ficar sexta-feira todinha ouvindo só outros tipos de música, quando chegar no sábado, é certo que eu não vou conseguir tirar aquelas músicas da minha cabeça. É muito difícil, realmente é questão de hábito, de você se programar, se planejar. Não tem jeito. Seguimos então. Fiéis nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser levado ao seu tesouro, para ser empregado em manter os obreiros do evangelho em seu trabalho. Leiamos atentamente o 3º capítulo de Malaquias e vejamos o que diz o Senhor a respeito do dízimo. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambas e explica sua profunda importância espiritual. O Senhor convida hoje os adventistas do 7º dia de todas as partes para ele se consagrarem e realizarem, segundo sua capacidade, o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade, ao fazer donativos e ofertas, deseja ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. A caridade na hora da morte é um pobre substituto para a beneficência em vida. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, aumentam continuamente as necessidades da causa. Somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos bens, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Forte. Eita, tô tonto até agora com essa frase aí da nódoa aí do... Como é que é? Cadê? Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no reino do céu. Eita. Tá claro, né? Acho que ninguém está comentando, acho que está todo mundo absorvendo aí, mas está bem claro. Dízimo é sagrado, assim como o sábado não tem uma explicação sobre ele no Novo Testamento, porque já se pressupõe, e é uma
questão dada. Cláusula pétrea. Não precisa de mais detalhes. E que nós, né, como povo remanescente, como eu falei, que o capítulo está falando sobre isso, a gente tem que pensar justamente que quanto mais se aproxima a hora da volta de Cristo, que ela fala sobre isso aqui, aumenta a necessidade da causa, né, da obra de Deus. E a obra não se sustenta sozinha. Não que Deus não seja capaz, muito pelo contrário, de prover os recursos, né? E a gente já até comentou sobre isso em outros contextos aqui no pequeno grupo. Na realidade, isso é uma oportunidade para a gente se livrar desse egoísmo que ela comenta aqui, que Alexandre ficou tonto na hora que leu. Mas porque, como Deus é mais do que capaz de suscitar os recursos, ele poderia simplesmente, por ser dono de tudo, já colocar à disposição, ele nos dá a oportunidade da gente exercitar justamente essa abnegação, o altruísmo, não ficar essa questão de avareza, de acumular riquezas para o próprio uso, enfim. E ele fala também que a caridade na beira da morte não é o melhor caminho, né? Melhor você se doar durante a vida. Aprender a ser abnegado durante a vida. Porque é aquilo que a gente falou, se a gente... Eu já comentei sobre isso, a gente não é insubstituível. Na obra, nosso dinheiro vai fazer... Nosso, né? É dinheiro de Deus que ele nos dá para administrar. Vai fazer diferença? Não. Só o nosso? Não, não vai. É isso mesmo, não vai. Só que é a oportunidade que ele nos dá para a gente deixar de ser egoísta. Mas é muito legal, assim... Eu, pelo menos, tive essa grata oportunidade de, numa igreja pequenininha que eu frequentava, eu fiz uma oferta para o caixa da igreja, aquele plano, né? O plano financeiro que vai dinheiro para um monte de lugar. E uma parte do dinheiro ficou. E aí, para mim, foi muito legal, porque na época, o meu tio, que era tesoureiro e também era diretor de patrimônios, e aí ele chegou, me cutucou assim no banco da igreja e falou assim: ó, tá vendo aquelas luminárias bonitas ali que a gente comprou? Foi graças ao seu dízimo. E eu fiquei tão feliz que toda vez que eu estava na igreja, eu olhava a luminária e ficava orgulhosa de saber que eu tinha contribuído. E isso foi... Eu era novinha, eu tinha uns 18 anos, foi meu primeiro emprego. Saber que a gente pode contribuir, que a gente faz parte, que mesmo pouquinho a nossa oferta vai ter impacto em vários lugares, né? Porque a gente sabe o nosso plano financeiro, como funciona da igreja, e vai um pouquinho de dinheiro para o mundo todo quase. Saber que o pouquinho que chega faz diferença, traz um sentimento muito prazeroso de contribuição. Que a gente tenha isso no nosso coração para que a gente seja fiel e, se possível, que a gente aumente, né, nossas ofertas, até porque a gente está num período muito complicado, de muitas necessidades, tanto na igreja, instituição, como nas pessoas ao nosso redor. Então, que a gente tenha um coração mais grato a Deus e um pouco menos egoísta. E é legal, assim, um dia a gente pode fazer um PG sobre egoísmo. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre egoísmo e inveja. Eu sempre me vi como alguém, não, tranquilo, e eu invejosa? Ah, de jeito nenhum, que nada, sou tranquilona. E aí, quanto mais você estuda, mais você vê o quão podre você é, né? Então, acho legal a gente depois, futuramente, fazer um PG sobre esses sentimentos que aparentemente a gente acha que não tem. Janete está comentando ali lá da sala. É difícil admitir isso, né? O quê, Janete? É difícil admitir que nós temos inveja ou coisas do tipo. É verdade. Ou egoísmo e tudo mais. Mas é verdade, a gente tem uma dificuldade grande de aceitar essas coisas, até porque isso fere justamente o nosso egoísmo. Admitir os erros, admitir que não somos perfeitos é difícil mesmo. Apesar de não sermos na cara, né? E aí a gente fica tentando mostrar uma coisa que a gente não é, na verdade. Isso sempre, né? A gente sempre fica inventando historinha, aponta para os outros e disfarça e acha que não, e inventa outra história, muda de assunto, mas não quer admitir os nossos próprios erros. Eu acho assim, esses dois assuntos, né? Sábado e dízimo, eles são dois assuntos plenamente compatíveis na Bíblia. E os dois são estabelecidos como
tendo assim o mesmo grau de santidade, foram separados por Deus. Eu sei que é uma questão de alegria, é uma questão de fidelidade, né? Mas suponhamos que você seja fiel observando o sábado, seja fiel devolvendo o seu dízimo, a sua oferta. Não vai mudar nada no mundo. Para Deus, isso daí não muda nada, né? Não muda. O mundo não fica melhor, não fica pior por causa da minha, assim, por causa da minha fidelidade. Sim, existem consequências positivas, mas o mundo em si não vai mudar se eu sou fiel ou se eu sou infiel, né? A questão primária da santidade do sábado e da santidade do dízimo e das ofertas é a questão de reconhecer que Deus é o soberano. Porque quando eu não sou fiel nessa parte, eu estou dizendo inconscientemente que, na verdade, Deus não é o dono de nada. Eu sou aquele que tem a força, eu que corro atrás do recurso, o tempo, eu tenho controle total sobre o meu tempo, né? E são as duas áreas, as únicas duas áreas físicas na Bíblia, onde Deus fala o seguinte: olha, isso daqui tudo é meu, eu vou dividir com você, eu vou compartilhar para você administrar aquilo que eu estou te dando. Mas eu preciso que você sempre devolva uma parte, para você nunca esquecer que, na verdade, eu sou o dono. Porque no dia que você chegar e não me devolver mais, você vai estar dizendo o seguinte, que você é o real responsável por isso, né? Então, para mim, ser fiel no dízimo, na oferta, é uma questão de reconhecer que Deus, ele é tudo na minha vida, né? E sem ele, não tem como. Me traz alegria, me traz gratidão, mas ele quer o reconhecimento também de tudo isso. Depois dessa, sigamos. Estabelecer novas instituições. Alguns poderão dizer: se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, hospitais e fábricas de alimentos? Que necessidade há de que nossos jovens aprendam os ofícios? Faz parte do desígnio do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que nos deu. Não podemos fazer isso a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. Uma grande obra necessita ser efetuada em todo o mundo, e que ninguém conclua que, em virtude de estar próximo ao fim, não mais existe necessidade de esforço especial para o estabelecimento das várias instituições que a causa demandará. Quando o Senhor nos disser que não mais deveremos empreender esforços para o estabelecimento de igrejas, escolas, hospitais e editoras, terá chegado o tempo de cruzarmos os braços e permitirmos que Ele termine a obra. Mas agora temos a oportunidade de demonstrar zelo em favor de Deus e amor pela humanidade. Interessante, que parece o contrário do que a gente leu uns 2 trechos atrás, né? Como viver o dia, hoje como se fosse o último dia, e aí ela fala o contrário: não viva, não faça, né, planos curtos, tenha planos para progredir, mas na verdade assim, ela está falando tudo aqui com o objetivo de aumento da obra, né, de crescer a obra, mas não vai falar disso tudo mais, mas mais nesse sentido, né, de fazer casas publicadoras, empresas de alimentos, instituições, sanatórios, tal. A gente deve viver com a urgência de que Jesus possa voltar hoje, mas também a gente tem que se planejar para que a obra dele possa... A gente tem capacidade, tem estrutura e tudo mais para que a obra dele possa ser levada ao máximo de pessoas. Ampliar a capacidade, né, de... Como a gente fala, às vezes, no mundo de negócios, é ampliar a capacidade produtiva, digamos assim. E expandir com igrejas, com as instituições, seria justamente ampliar os pontos de pregação, os pontos onde as pessoas podem ser alcançadas. E esse tipo de coisa não se faz no curto prazo, né? Tem que ser planejamento de longo prazo. Aí a gente volta, que é o que a Alexandre falou, no que estava sendo dito lá atrás. E quando ela fala até em nível pessoal, quando fala de desenvolver talentos, né, estudar e tudo, desenvolver talentos justamente para poder empregá-los na obra de Deus também. Mas assim, eu estava pensando, quem é aquele que mais ganha por ser fiel a Deus na santidade do sábado? Quem é aquele que mais ganha por ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas?
quem é aquele que mais ganha por testemunhar de Jesus? Sou eu. Sou eu mesmo. E a questão dos talentos e a questão de anunciar a volta de Jesus é a lição de hoje, né? A gente se doar por completo. Ficou alguns pensamentos gravados na minha mente hoje, dizendo o seguinte, Ellen White dizendo que Deus, se Ele quisesse, Ele já teria finalizado a obra do Evangelho há muito tempo, muito tempo. Ele mandaria os seus anjos mais poderosos. Na verdade, Ele precisaria apenas de um anjo. Um anjo seria suficiente para fazer aquilo que milhões de cristãos poderiam fazer, mas não fazem hoje, que é testemunhar verdadeiramente de Jesus, né? Mas aí, o que continua dizendo na lição? Por que nós somos os que mais ganham com isso? Porque quando eu prego de Jesus, quando eu falo, eu testemunho dele, o meu caráter vai sendo desenvolvido e eu vou me tornando cada vez mais semelhante com ele. A Vanessa e o Alexandre estavam falando de planejamento a longo prazo. Qual é o maior plano de Jesus? É salvar. E Jesus, ele deseja que nós cheguemos parecidos com ele lá no céu. Ou seja, eu não vou ser transformado, eu sou uma pessoa que continua egoísta, pensando somente no meu futuro, eu só quero saber do conhecimento que eu adquiri, eu não quero repassar para ninguém, né? Não, o céu é uma busca inteiramente pessoal e particular, cada um com seu cada um, né? Ó, vocês se virem, corre atrás, né? Então, assim, se eu não for moldado aqui, como que eu vou chegar lá no céu? Né? Na verdade, a gente está se preparando, sendo lapidado cada vez mais para nos parecermos com Jesus. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos e os mortos, eles já passaram por um processo de santificação. E nesse processo envolve eles se doarem por completo para a causa de Jesus, né? Então isso daí é muito interessante, é algo individual que Cristo exige de todos nós. Se você quer, você precisa pregar de Jesus e falar daquilo que ele fez pelo mundo, mas você precisa, e eu preciso, falar do que Jesus está fazendo na minha vida. Isso foi muito forte para mim, né? Porque pregar do que Jesus fez, como ele salvou a humanidade, isso dá para fazer. Agora, como pregar e falar sobre o que Jesus está fazendo na minha vida? Como a minha vida está mudando para melhor todos os dias? É por isso que Jesus quer que eu e você estejamos envolvidos, nossos talentos aí, né, sendo trabalhados também, e a causa e o reino avançando. A minha história de quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu estava indo para a escola, e eu ia sozinha para a escola, eu morava na rua da escola, e eu estava indo para a escola e eu pensei assim, para que eu estou indo para a escola se Jesus está voltando? Ele vai voltar logo, eu estou indo para a escola para quê? E eu lembro que eu voltei para casa e eu falei, eu não vou para a escola. Na época, minha mãe não estava em casa, estava só os meus avós, e meus pais trabalhavam, e eu fiquei em casa, eu não quis ir para a escola, matei a aula, porque na minha cabeça Jesus estava voltando e não fazia sentido aquilo. E essa era a minha história. E aí, na minha mente, né, de criança, eu não conseguia entender por que eu tinha que fazer algo de estudo, de tudo, de continuar, vamos colocar assim, né, o andamento da minha vida se Jesus estava voltando. E aí, claro, né, que só matei aula aquele dia, porque depois minha mãe me fez ir para a escola, claro. E aí, continuando a pensar assim na nossa trajetória e tudo, como é importante a gente estudar. Então, eu vou contar uma outra história, porque eu adoro história, né? E se eu não contar história, não tem graça. A minha outra história foi período de vestibular, e aí eu fiz vestibular para o NASP, porque na época todos os meus amigos estavam indo para o NASP, porque eu queria ir para o NASP, só que eu não tinha grana, precisava de bolsa, e eu não consegui bolsa, chorei absurdamente, fui no prédio da União chorar para ver se alguém me dava bolsa, e eu não consegui a bolsa, mas eu encontrei a esposa de algum pastor que eu já esqueci o nome dela, esqueci de esposa de quem ela era,
mas que ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: minha filha, fique calma, porque eu chorava assim como se tivesse morrido alguém. E ela: fique calma, tudo vai dar certo, faça suas provas, veja o que vai acontecer. O NASP não foi para você, mas pode ser outro lugar. Calma, as coisas vão se encaminhar. E aí eu passei numa prova para a Marinha, na época do vestibular eu tomei pau para as faculdades públicas, mas eu consegui passar para a Marinha. E lá na Marinha eu pude testemunhar para várias pessoas. Eu dei estudo bíblico para um amigo meu de classe. E aí, assim, como que a minha vida mudou absurdamente depois de um não. Mas eu não desisti e continuei tentando outros caminhos. Quantos professores eu já testemunhei com relação ao sábado, colegas de classe com relação a vários assuntos diferentes. Como que foi importante para mim passar por tudo isso para poder mostrar para outras pessoas da minha fé. Então, quando ela coloca aqui de jovens, se esforcem, pelo contrário, Jesus está voltando? Tá, mas faz parte, o que eu queria trazer para a gente refletir, não é só a questão de status, beleza, Carol tem um diploma, não, mas é eu ser a diferença onde eu estou. Então, isso foi o que a esposa desse pastor falou comigo no dia. E ela falou assim: olha, eu não sei qual vai ser seu caminho de vida, mas aonde você estiver, que você seja a luz, que você faça a diferença naquele ambiente. E aí é isso que eu quero trazer, que a gente continue pensando em galgar e estudar, que a gente continue pensando em galgar em empresas ou empregos, ou não sei, na área de estudo de cada um, mas pensando em que a gente pode ser a diferença dentro desses ambientes. Então, às vezes, quanto mais alto a gente chega, é melhor, porque nem sempre a mensagem vai chegar a essas pessoas de uma forma, vamos dizer assim, mais corriqueira, que chegaria para outras pessoas de outros níveis sociais diferentes. Então, que a gente pense em crescer também, pensando que a gente pode fazer a diferença. E que a gente realmente seja, né, a diferença. Essa era a minha história. Agora, eu só lembrei de uma outra coisa, gente, que ficou martelando na minha cabeça hoje de manhã. Eu não sei se vocês também pensaram nisso, a questão do Mar Morto. Vocês lembram da comparação que foi colocada ali, né? Aquele que não desenvolve os seus dons, aquele que não se entrega na causa por amor de Jesus, ele é como um mar morto que recebe toda a vida, mas ele guarda para si e aquilo ali morre com ele e acaba, ele fica estagnado. E hoje eu pedi para Jesus, eu falei: Jesus, eu não quero ser como um mar morto, não. Eu quero ser um rio que flua água viva do meu interior, para seja uma fonte de água viva para outras pessoas, né? Mas eu não quero ser o mar morto. Essa imagem ficou muito na minha cabeça hoje também. Água parada dá lodo, dá mosquito, apodrece, água corrente que flui para mantém viva. Então, o pastor podia orar aí para a gente para terminar? Vamos fazer oração. Maravilhoso Deus, nós te damos graças pelo dia, o teu cuidado, o teu amor, a oportunidade aqui como um grupo especial de buscarmos a tua presença, meditarmos na tua palavra, nos ensinos valiosos, tesouros do céu que o Senhor nos concedeu nessa noite. Dentro de tudo isso, Senhor, nos ajude a guardarmos isso no nosso coração, a praticarmos, a nos entregarmos mais a Ti, a termos uma vida de uma experiência plena e profunda com Jesus. Abençoe cada amigo, cada amiga, abençoe cada jovem aqui, que a Tua presença e a Tua paz nos inunde e permaneça conosco durante essa noite, durante essa semana e por toda a nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.